todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da vossa Associação de Estudantes. Aqui, onde a Fórmula 1 é o ponto de partida, decidimos fazer um pit stop numa pista diferente, a pista da política. Mas será que os jovens, incluindo vocês, estão a correr nesta pista ou estão só a assistir a esta bancada? É isso que vamos falar hoje, com a presença do nosso convidado especial, Pedro Paiva, ex-aluno e presidente da Associação de Estudantes do Colégio, estudante de Direito da Faculdade Nova de Lisboa e participante ativo da JSD. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, muito obrigado antes de mais pelo convite a ti, Malu, por nos disponibilizar o estudo e muito obrigado pelo convite à Associação de Estudantes para falar aqui um pouco de um tema que eu adoro, a política. Então vamos agora fazer algumas perguntas para falar um pouco deste tema. Em primeiro lugar, tu acreditas que os jovens têm interesse suficiente na política? Pronto, esse é um tema que eu debato-me bastante. Eu acho que os jovens não têm o interesse que podiam ter, mas não é culpa dos jovens e não se pode imputar essa culpa aos jovens. Eu acho que a culpa é muitas vezes a culpa é de não haver essa atração, a devida atração pela política, não se criar os mecanismos, não se puxar os jovens para a política e as medidas serem algo feito já por pessoas já muito a pensar 30, 40, 50 anos, e tem que haver uma força em incentivar os jovens, medidas para os jovens não saírem de Portugal. Pronto, mas isso já vamos falar. Então o que é que tu achas que podia ser feito para envolver mais os jovens na política? O que é que eu acho que poderia ser feito? Pronto, eu acho que atualmente tem-se assistido muito à digitalização das campanhas, pelo TikTok, Instagram, etc. Acho que isso é muito importante, isso cria muita informação e faz com que os jovens de certa forma se aproximam, vejam as coisas de perto e se envolvam mais, criem algum interesse pela política, ou seja, a questão das redes de informação é muito importante. Mas já que me falaste disso, tu achas que as redes sociais tornaram-se fontes poderosas para as campanhas políticas ou também podem causar um pouco de desinformação? Pronto, isso é um grande dilema. Eu acho que as redes sociais são muito importantes para criar muita informação e para incentivar os jovens. E sem dúvida que já não há, ou seja, sem dúvida que cada vez há mais informação e cada vez o público está mais informado. Agora, também gera um problema. Cria dois, na verdade. O primeiro muitas vezes cria desinformação. E a desinformação faz com que haja uma ascensão de extremos. Ou seja, muitas vezes, ao haver desinformação em medidas, em políticas, ao os algoritmos estarem viciados para certo tipo de pessoas, muitas vezes os jovens a ver aquilo vão ter mais tendência a ver extremos e não a ver moderação. E é um fenómeno que tem-se assistido. Tu abres o TikTok, por exemplo, e há uma grande tendência para se ver os extremos, partidos extremistas, e não, se calhar, partidos mais moderados. Porque nas redes sociais é aquilo que tem, entre aspas, engagement. É ser disruptivo e não, se calhar, tanto uma certa moderação, que às vezes é importante e necessária. Tal como na Fórmula 1, em que há equipas que competem por um certo objetivo, tu achas que os partidos políticos conseguem trabalhar bem a equipa? Deviam conseguir, mas infelizmente há muitos vícios que são criados e o sistema não está montado da melhor maneira, na minha opinião. Eu vejo a política um pouco como um meio para atingir um fim, ou seja, a política não deve ser um fim em si mesmo. A política deve ser um meio, ou seja, as pessoas envolvem-se na política para chegarem a um determinado fim. Eu tenho alguns objetivos, sempre vendo a política como um meio, ou seja, nós devemos, por exemplo, combater pelos direitos das mulheres, ou seja, por exemplo, pensamos, os impostos estão extremamente altos face aos serviços públicos que nos oferecem, por exemplo, e nós devemos tentar nos envolver na política para mudar isso, e não apenas para procurar um lugar na política, ou um título, como muitos políticos que nós vemos fazem, e é errado. Tem que ser um meio para atingir um fim sempre. Deviam conseguir todos trabalhar como uma equipa para chegar a um certo fim, mas isso acaba por a meio muitas vezes não acontecer. Muitas vezes também acontece, mas é muito difícil acabar por acontecer assim. Nas escolas nós aprendemos várias disciplinas, mas tu achas que a educação política devia ter mais espaço no currículo escolar? Sem dúvida que sim. A educação política é muito importante. A educação política, por exemplo, a literacia financeira, são temas extremamente fundamentais para os jovens de hoje em dia. Nós aprendemos coisas muito importantes na escola, e a matemática, por exemplo, é muito importante para desenvolver um raciocínio lógico, a filosofia, mas a política, de forma mais avançada, é importante para conseguirmos perceber os fenómenos que acontecem no mundo, hoje em dia,
e conseguirmos associar-lhes efeitos. É extremamente importante. Acho que devia-se investir muito mais, especialmente no secundário, na literacia política e na literacia financeira. Tal como um piloto pode inspirar os seus fãs da Fórmula 1, achas que os líderes políticos têm um papel importante para inspirar os jovens? Sem dúvida que sim. Os líderes políticos têm um papel extremamente importante para inspirar os jovens e têm que ser líderes carismáticos, inspiradores e que queiram mudar as coisas. Quem consideras um líder político inspirador e porquê? Pronto, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que tomou posse em 2019, foi um líder que me inspirou imenso. El Salvador era um país, em 2015, que tinha imensos homicídios, imensa criminalidade, cerca de 6.500 homicídios para a sua população, cerca de 100 em cada 100.000, o que é um absurdo, e após a sua tomada de posse e de fortes medidas restritivas, conseguiu fazer com que famílias já não tivessem que sair para, por exemplo, ter filhos, para casar, ou seja, ele conseguiu diminuir a criminalidade em cerca de 100 vezes. Hoje em dia há uma morte a cada 100.000 pessoas por gangues e por tráfico, etc. E realmente é um líder inspirador porque conseguiu, no espaço de 5 anos, 2019 agora até 2024, 25, mudar o país. Isso para mim tocou-me porque via-se muitas vezes antes jovens que, por não conseguirem criar uma família, por não conseguirem ficar no país, a sair, e agora têm uma segurança para ficar, para criar lá os seus filhos, para avançar na vida no seu próprio país. Por isso, para mim, inspira muito. Quanto ao voto aos 16 anos, sabes, em alguns países os jovens podem votar a partir dos 16 anos. Tu achas que isso seria uma medida importante de ser implementada em Portugal? Eu acho que é uma medida a pensar, eu concordo com o voto aos 16 anos, mas acho que é uma medida que tem benefícios e tem questões mais prejudiciais. Se calhar começando pelas coisas menos boas. O voto aos 16 anos tem um problema de, aos 16 anos, são poucos os jovens que já têm uma ideologia bem formada. E muitas vezes, com o excesso de informação e desinformação, informação é bom, mas informação cria desinformação, tem-se uma grande tendência para puxar para os extremos. E é facto que as pessoas que mais votam nos extremos são jovens. Ou seja, é importante muitas vezes o voto aos 16 anos ser bem informado. No entanto, também traz muitos benefícios, porque traz uma maior representatividade da população logo ali a partir dos 16 anos. Ou seja, eu concordo com o voto aos 16 anos, mas tem que ser muito ponderado e tem que ter a certeza que a informação é bem passada, que os algoritmos são imparciais, mas eu concordo. Já que estamos a falar de jovens, além de votar, o que é que os jovens podem fazer para se envolverem mais na política? Ok, a política não é política se não se pertencer a associações primeiro. Não tem necessariamente de se pertencer a associações primeiro, mas eu acho que é muito importante começar-se a mudar o mundo no seu sítio. Ou seja, nem que seja primeiro na associação de moradores da junta de freguesia, depois, se calhar, numa associação de estudantes, depois, mais tarde, numa associação sindical ou numa associação maior para defender uma certa camada de pessoas. E, em primeiro lugar, é importante os jovens envolverem-se em associações, antes de tudo. E depois é darem o seu contributo cívico, contribuírem com as suas ideias, contribuírem com aquilo que acreditam, não terem medo de expressar as suas ideias. Nós vivemos num país democrático e é importante expressar as ideias, sejam elas qual forem. Então tu concordas que estar na associação de estudantes pode ensinar-nos muita coisa sobre a política? Pode. O quê, por exemplo? O que é que nos faz aprender? Pertencermos, por exemplo, à associação de estudantes faz com que consigamos criar uma equipa, lidar com pessoas que se calhar não estaríamos habituados a lidar, criar ali questões disruptivas, ou seja, nós temos uma parede, chove dentro do nosso pavilhão, nós queremos ali uma questão, vamos falar com a direção, vamos falar com o presidente da Câmara, vamos falar com seja quem quer que for, para conseguirmos mudar aquele mundo, para deixar de ver, por exemplo, dentro do pavilhão. Por exemplo, precisamos de pôr micro-ondas para os estudantes almoçarem. Vamos fazer força contra a direção, ou seja, ensinando-nos muito a termos ali um espírito de combate, criarmos ali um colete, e acho que é muito importante. Muitos jovens dizem que não confiam na política por causa da corrupção, desses assuntos. Como é que achas que esse tema pode ser superado? Corrupção é um tema que me aflige imenso, porque eu vejo os impostos que são pagos
e vejo que o dinheiro não vai para os serviços que devia ir. Vejo o dinheiro a ser desviado por quem movimenta os recursos. Isso é algo que mexe comigo e que de certa forma desperta muito o meu espírito de missão. Acho que isso pode ser mudado com uma fiscalização forte, especialmente com uma maior separação de poderes, de forma a não haver, por exemplo, uma entidade que domine muito e ter que haver coordenação e cooperação entre diversas instituições, mas especialmente uma fiscalização forte. E depois tem que se criar condições para os políticos não terem essa vontade. Ou seja, primeiro, isso é completamente errado, mas é inadmissível vermos, por exemplo, o primeiro-ministro ou ministros ganharem 3.000 euros limpos. O que eu quero dizer é, os políticos de primeira camada ganham pouco face àquilo que podiam oferecer. Ou seja, o que eu quero dizer é, os ordenados dos políticos não atraem os melhores. Ao não atraírem os melhores, fazem com que muitas vezes não sejam os melhores na política. Os melhores estão no setor privado por exemplo, a ganhar dinheiro, a mudar, a ajudar em fundações, mas não estão na política. E é muito importante termos políticas fortes e atrativas, porque cada vez mais se assiste fenómenos de jovens a saírem do nosso país para criarem famílias, porque cá o salário mínimo é 800 euros e noutro país da Europa se calhar é 2.000. E se calhar vão sair cá de empregos muito qualificados para ir para empregos muito desqualificados fora. Ou seja, é muito importante termos os melhores na política para conseguirmos prender cá, não é prender cá os jovens, é para criarmos um bom jardim para os jovens querem estar nesse jardim. Ou seja, é um bocado analogia entre um jardim e borboletas. Nós não podemos pôr uma rede em borboletas. Nós temos é que lhes criar um bom jardim para eles quererem ficar cá. E é um bocado isso que tem que começar a acontecer com os melhores na política. Qual é que achas que deveria ser o próximo foco de ação política relacionada com os jovens? Eu acho que recentemente houve um foco muito importante político, foi a isenção de IMT, de imposto de selo para jovens até aos 35 anos, uma medida que eu ajudei a escrever, e que é muito importante para fixar cá os jovens, porque quem sai do nosso país são os jovens, e são os jovens que vão se fixar lá fora. E se criarmos condições para ficarem através, por exemplo, da isenção de imposto de selo e de IMT, e para os jovens se sentirem que já vão pagar tantos impostos, já vão receber salários baixos, para terem algum incentivo de certa forma a ficarem cá. Neste momento eu acho que o próximo foco político é também dedicado aos jovens, é combatermos o aumento das propinas na universidade. Há pouco tempo saiu uma opinião do nosso ministro a dizer que havia uma necessidade de aumentar as propinas, e eu discordo veemente. Nós hoje em dia vimos muitos estudantes deslocados que já pagam casas, já pagam transportes, uma grande camada da população portuguesa que não consegue estudar porque não tem dinheiro e não tem condições, e aumentarmos ainda mais as propinas ainda vamos estar mais a restringir esta área, algo que devia ser o elevador da sociedade, que é a educação secundária, superior, não está a servir como esse meio. Ou seja, temos que combater o aumento das propinas para conseguirmos que haja mais pessoas a aceder ao ensino superior, não só de Lisboa, do Porto ou de Coimbra, mas de todas as áreas do país, e para conseguirmos que o elevador social funcione. Tal como na Fórmula 1, onde a corrida não é apenas sobre a velocidade, mas sobre a estratégia, a política também é sobre encontrar soluções para os problemas que existem. Esperamos que esta conversa vos tenha feito perceber que nós, os jovens, temos sim um papel muito importante na política e muito fundamental para o nosso futuro. Muito obrigada, Pedro, pela tua participação. Acho que foi muito bom podermos ouvir a tua opinião sobre a política de uma pessoa que está, de facto, envolvida no assunto aqui neste podcast. E pronto, até ao próximo podcast. Muito obrigado.